Oi, gente! Nós estamos continuando falando sobre a lei, os pecados, a graça, o capítulo de Romanos 5:19, porque assim como pela desobediência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei para que as transgressões parassem, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinará pela justiça para a vida eterna por meio do Messias. A expressão que nós levamos no versículo 19, serão feitos muitos, não se refere ao julgamento, como se a nossa salvação ela tivesse pendente até o último momento. Pelo contrário, ela descreve o fato que os cristãos foram feitos justos. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus quando nós temos a fé. Paulo, ele sabia que muitas pessoas ainda viriam pela fé, por isso que ele usou o tempo futuro. Paulo, ele descreve a lei, como também Gálatas 3:19, como um ator secundário, um drama. A lei, ela nunca foi o fim de si mesmo. Pelo contrário, a sua função era mostrar ou ter uma função de trazer, de fazer com que as transgressões fossem ressaltadas, conhecidas, nos tornar consciente do nosso pecado. Por isso aqui fica realçado a necessidade da graça, fornecendo assim para o nosso Pai, para o nosso Criador, o conceder a graça para nós, de forma que seja transbordante. Sendo assim, a passagem fala: aonde abundou o pecado, transbordou a graça. Isso quer dizer que a nossa natureza pecaminosa, ela foi eliminada na cruz, ou na nossa conversão, ou no nosso batismo, ou no nosso arrependimento. Isso significa que o Messias, ele veio para nos libertar do poder das trevas e nos transferiu para o reino do amor, do nosso Pai, onde o nosso velho homem, ou seja, tudo aquilo que era antes de nos tornarmos cristãos, foi embora. Então, o nosso novo nascimento, o nosso novo homem é aquilo que nós somos, assim que nós nos arrependemos, nos aceitamos a Jesus como um Salvador, o Messias. E o novo homem, ele não é perfeito. Nós ainda pecamos porque nós temos a presença do pecado em nosso corpo. E isso está em Romanos 7, do 13 ao 25. Mas nós estamos num processo de renovação de mente, que isso está em Efésios 4 e Colossenses 3. Então, você vai perguntar, nós podemos viver em pecado? Não, nós não podemos viver como o antigo homem vivia. Este velho homem, ele foi crucificado com o Messias. Então nós viramos uma nova criatura. O pecado, ele não tem direito algum sobre uma pessoa morta. Ele não pode reivindicar lealdade alguma. Por causa do nosso pecado, que a morte exercia seu domínio sobre os Messias, mas ele ressuscitou e ele vive eternamente. A morte, ela não tem mais o domínio sobre os cristãos, porque morremos com Cristo, que já não morre mais. Jesus, o nosso Messias, ele passou por uma transformação irreversível em sua morte e a ressurreição
nós também vamos experimentar uma transformação. Nós morremos para o velho homem. Quando nós nos convertemos, nós viramos uma nova criatura. Nós, como membros do reino, novo reino, né, do reino do nosso Pai, nós não devemos pedir nenhuma ajuda ao antigo rei, que é Satanás, o pecado, a morte. Nós éramos escravos dele, mas agora nós temos outro dono, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador. E há uma guerra espiritual entre esses dois reinos. Nós devemos oferecer como instrumentos para sermos usados nessa guerra, do lado do rei legítimo, ajudar e incentivar o nosso Pai. Nós não somos mais o pecado não é mais o dominador do cristão, mas o pecado alcançou o seu poder usando a lei. Mas o cristão está sobre o domínio da graça e não da lei. Então as pessoas elas escolhem servir a qualquer um dos senhores, ou o senhor do pecado, Satanás, a morte, ou nosso Pai, nosso Criador. Você fica debaixo do poder daquilo que você se oferece para obedecer. A obediência do pecado, ela traz a morte. E o pecado paga um salário que os seus súditos vão ter, que esse salário é a morte. A obediência ao nosso Pai, ela traz a justiça e o dom da vida eterna. Semelhantemente, os cristãos, ele tem um Pai, um Criador que nos libertou, para que nós nos tornamos servos da justiça. Como servo do nosso Pai, do nosso Criador, nós devemos produzir frutos. E essa obra da santificação, da santidade em sua vida, ela produz um final que é a vida eterna. A vida eterna, ela é um dom dado pelo nosso Pai, por meio de Jesus. Um servo do pecado paga o salário merecido, que é a morte. E o servo do nosso Pai, do nosso Criador, paga com a graça imerecida. Nós não merecemos a graça que resulta em vida eterna, que isso está em Jó 17:3. A lei em si, ela não é má ou pecaminosa, mas uma das suas funções é revelar o pecado. O pecado, ele toma ocasião, usa a lei para incentivar a carne. Ou seja, o próprio Satanás, Lúcifer, como você quiser chamar, ele usa a lei para incentivar o arder da nossa carne, a cobiça, o roubo, o furto, a fofoca, que é denegrir o nosso próximo. A interação do Pai na lei era a vida, mas o pecado, ele enganou o homem por meio da lei e tornou a morte. Embora a lei se tornou conhecida e nós conseguimos traduzir o que é pecado e que ele produz a morte, todavia a lei ela é santa, o mandamento ele é santo, justo e bom, e ele reflete a perfeição e a eternidade e a santidade do nosso Pai. Nosso Pai, ele usou a lei para cumprir o propósito de deixar claro e vencer o pecado. Nós temos que lembrar que a lei vem do nosso Pai e é, portanto, espiritual. Paulo, ele concordava com a lei, ele admirava ela e ele achava ela muito boa, mas o pecado, ele é uma força estranha que resiste nele, dentro dele, e o faz realizar coisas que ele odeia. Então, o mesmo acontece conosco. O pecado, ele habita nas nossas vidas e ele faz cometer algo que nós não queremos. Após a nossa conversão, nenhuma parte, nenhuma pessoa é isento ao pecado. Nenhum cristão é capaz
de seguir a lei, de guardar a lei. O único bom para o cristão é a presença do Espírito Santo no seu interior, porque é ela que vai nos ajudar, nos guiar para ter a renovação da nossa mente, mudar, ter a transformação. Amanhã nós continuaremos esse assunto. Dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!